A Deus seja dado toda honra e toda glória para sempre. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nesta noite, digam glória a Jesus. Eu estou feliz de poder estar nesta casa outra vez. Me lembro que aproximadamente 2 anos atrás, a minha história com a Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, ela começou neste púlpito. Sou grato a Deus pela vida do apóstolo Rodrigo Salgado, da bispa Cristina Salgado, que são os homens, ou melhor, o homem e a mulher de Deus responsável por este belo trabalho que o Senhor Deus tem realizado através desta igreja. Minha saudação extensiva aos demais obreiros aqui presentes, bispo Ednilson, e também alguns outros amigos que estão aqui, pastor Leandro, um amigo que de vez em quando nos acompanha. É uma honra poder reencontrá-lo. Deus abençoe a todos que venceram a chuva. Nós estamos em uma quarta-feira, para quem está na internet e vai assistir depois gravado, uma quarta-feira conturbada em São Paulo, devido à chuva que atrapalha todo o nosso trânsito, todo o nosso tráfego. Eu percebo que ainda há pessoas chegando aqui, e eu fico feliz que você venceu todas estas barreiras para aqui ser abençoado neste lindo trabalho. Nesta feita eu me faço acompanhado da minha querida esposa, irmã Karina, e o meu filho João Wesley, que estão aqui sentados à minha esquerda. Eu pergunto, quem está presente neste culto e trouxe Bíblia, levante assim para que eu possa ver. Se você tem Bíblia, eu quero que você aproxime da pessoa que não tem Bíblia. Se você não tem Bíblia, eu quero que você aproxime da pessoa que tem, para juntos lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 38, versículo 1. Jó, capítulo 38, versículo 1. Saudação extensiva a todos os meus amigos internautas e seguidores, dos quais eu acabei de fazer o chamado aqui na internet, para estarem conectados e ligados, presenciando os fatos mais importantes que o Senhor tem para realizar em nosso meio. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 38, versículo 1. Jó capítulo 38, versículo 1. Jó capítulo 38, versículo 1. Se você encontrou, está escrito assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Eu vou repetir. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Amém, queridos? Por bondade, tomai assento e dê a devida atenção à palavra de Deus. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que o eterno Deus, abre-nos o entendimento para fazermos menção à sua palavra. E nesta feita, o Senhor Deus, Ele permite-nos, saindo um pouco do ritmo, lermos um texto que está no Antigo Testamento. Propriamente dito, quando tenho pregado nas muitas vezes, eu leio em algum texto do Evangelho, e ali o Senhor Deus abre o céu das revelações. Mas nesta feita, o Senhor Deus permite atentar em um dos livros que eu o chamo, e ele está catalogado como livro poético. Ele está catalogado como livro poético. Isto porque suas histórias, elas estão assentadas, elas estão escritas como formato de poesia, Mas o livro de Jó, ele difere de qualquer um dos outros poéticos, até porque a sua história é uma história de certa forma inusitada, até porque a sua história de certa forma é diferente de tudo que nós encontramos no cânon sagrado. Por exemplo, algumas pessoas tentam justificar a autoria deste livro a Moisés, mas alguns teólogos, eles refutam esta ideia por causa de algumas características deste livro. Por exemplo, é o único livro do Antigo Testamento que usa a expressão diabo, até porque isto não era costume das pessoas do tempo antigo, das pessoas hebreias, das pessoas dos judeus iniciais. Eles não tinham este costume. O costume de expressar esta palavra diabo é um costume mais recente, é um costume mais moderno, que tem a ver com a era cristã, que tem a ver com o início da igreja primitiva. Sendo assim,
nós não podemos então afirmar positivamente ou categoricamente que foi Moisés que escreveu este livro. Mas, sendo quem foi que escreveu, essa história remota um tempo aproximadamente entre Noé e Abraão, num tempo em que a terra estava num franco crescimento, num tempo em que a terra estava em franca ascensão. Você conhece muito bem a história dos 3 filhos de Noé, do qual todas as gerações da terra saíram de alguma forma deles. Estou falando de Sem, estou falando de Cã, estou falando de Jafé. De alguma forma, de algum dos 3 você saiu. De alguma forma, de algum dos 3 você saiu. Você conhece muito bem a história de alguém que queria ser tão próximo a Deus que resolveu construir uma torre, chamada de Torre em Babel. E todos até então falavam a mesma língua, e a ideia de Deus era que os homens espalhassem por todos os espaços da terra, por todos os continentes da terra, para que a terra fosse cheia e chegasse, quem sabe, ao número fantástico de 7 bilhões de habitantes, que é o que nós temos hoje na terra. Alguém não concordou muito com esta ideia, só que quando é a ideia de Deus, quem é que pode impedir a ideia de Deus? Eu vou repetir. Quando a ideia é de Deus, quem é que pode impedir a ideia de Deus? Se você não prestou atenção, isto aqui é profético. Se você não prestou atenção, isto aqui é profético. Eu queria que você colocasse a mão no ombro de quem está à direita ou à esquerda e diga para ele: quem é que pode impedir os ideais de Deus? Diga, quem é que pode impedir os ideais de Deus? Se você crê nesta palavra, pode levantar a mão para o céu e dar um grito de glória para sacudir a plena em Cristo na Mutinga, sede internacional. Pois bem, como ninguém impede e não impede mesmo, o Senhor Deus confunde a língua daqueles homens naquela torre. A torre fica mal acabada e cada qual segue para os cantos mais longínquos e os continentes mais longínquos da terra, para que as coisas acontecessem de acordo com o projeto de Deus. Ora, conforme este crescimento, eu percebo que há um homem que chama a atenção dos demais homens e que chama a atenção de toda a humanidade em sua época. E este homem chama-se Jó. Este homem chama-se Jó. A terra que este cidadão habitava tinha por nome de Uz. E este homem não era qualquer pessoa, porque imagine só, este homem era um homem da sociedade, era um homem destaque, era um vulto conhecido por todos na terra por algumas razões. A primeira razão, segundo o que diz aqui, era um homem muito rico. Era um homem muito rico. E para vocês terem uma ideia do tamanho da sua riqueza, este homem tinha aproximadamente 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 cabeças de gados e 500 jumentas. Esta era a sua riqueza, esta era as suas posses, essas eram as suas propriedades. Mas além das propriedades materiais, além do dinheiro, além da riqueza que fazia o Bill Gates da época, que fazia o Vergara da época, que fazia o Silvio Santos da época, que fazia os poderosos da época, este era Jó. Ele tinha uma riqueza maior ainda, que era a sua família, sua esposa, 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas, 7 filhos e 3 filhas. Este homem, além disso, esbanjava saúde, tinha de tudo, do bom e do melhor. Agora, para ficar mais bonito a história, para ficar mais gostosa a história, para ficar mais fantástica a história, ele tinha tudo isso e era crente. Tinha tudo isso e era crente. Tinha tudo isso e era crente. Ei, eu sei que Deus vai fazer você trocar de carro, mas continue crente. Eu sei que Deus vai te dar uma casa nova, mas continue crente. Eu sei que Deus vai colocar você num bairro melhor, mas continue crente. Eu sei que Deus vai dar uma roupinha melhor para você vestir, mas continue crente. Eu sei que Deus vai dar uma posição melhor para você, continue crente. Ei, coloque a mão no ombro da pessoa que está ao lado, tanto à direita como à esquerda, e diga para ele: receba tudo, mas continue crente. Diga: receba tudo, mas continue crente. Receba tudo, mas continue crente. Receba tudo, mas continue crente. Ei, olha a prova que o Jó era crente demais. Olha a prova que Jó era crente demais. Ele fazia jejuns e sacrifícios. Fazia jejuns e sacrifício constantemente. Mas ele não fazia só por ele.
ele aproveitava depois da sua oferta, depois do seu culto, depois da sua adoração, depois do seu sacrifício, e apresentava um sacrifício extra, e isto era em nome dos filhos. Veja aqui, um pai preocupado com seus filhos na lida espiritual, um pai preocupado com seus filhos no quesito espiritual. Ele pensava assim: já que os meus filhos andam de canto em canto, fazendo festas, fazendo as suas bagunças ou coisa do tipo, vai que alguém ofende a Deus, vai que alguém faz alguma coisa contrária a Deus, vai que alguém faz alguma coisa que fere os princípios de Deus, então eu já estou oferecendo sacrifício aqui em nome deles, e qualquer coisa Deus já perdoa. Deus já perdoa. E Deus me deu um parênteses aqui para dizer uma outra palavra: continue orando por seus filhos. Eu vou repetir: continue orando por seus filhos. Pastor, o senhor não conhece ele, é um drogado. Jesus está dizendo: continue orando por ele. Pastor, o senhor não sabe, ele é um alcoólatra. Jesus está dizendo: continue orando. Pastor, ele está lá no cadeião de Pinheiros. Jesus está dizendo: continue orando. Ele está num presídio federal de alta periculosidade. Ei, o meu Deus está dizendo: continue orando, que a oração de um pai pode muito em seus efeitos, a oração de uma mãe pode muito em seus efeitos. Segure no braço de quem está lá, diga assim: não pare de orar por sua família, nem um minuto sequer. Não pare de orar por sua família, nem um minuto sequer. Não pare de orar por sua família, nem um minuto sequer. Lá está Jó orando, lá está Jó sacrificando. Ora, com este currículo todo, o homem mais rico da terra no seu tempo, um homem que tinha bens preciosos, um homem que tinha uma família extraordinária e que agora é reto, é temente a Deus, é crente, faz culto constantemente, sacrifica constantemente, é o homem perfeito, que chama a atenção de pessoas na terra e chama a atenção também no céu. E por que digo isso? Paulo diz que a nossa vida está diante de Deus e dos anjos como espetáculo. Isto quer dizer que além das testemunhas que estão aqui na terra, há uma nuvem de outras testemunhas que te vêm todo dia. Ei, sorria, você está sendo filmado. Eu vou repetir: sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado não pelos câmeras profissionais que estão aqui fazendo este trabalho, mas é lá do céu, é lá do céu, é lá do céu. Ei, você ficou feliz porque está sendo filmado direto do céu, mas o inferno também está te vendo, para ver as brechas, para ver as falhas, para ver os equívocos, dizendo: aonde é que eu pego, aonde é que eu derrubo. Ei, escute, foi exatamente isto que aconteceu na história de Jó, porque tudo caminhava perfeitamente bem. E eu costumo dizer, Leandro, que uma história tão bela como esta, uma história tão linda como esta, se fosse para colocar isto como se fosse clima, se fosse para colocar isso como se fosse temperatura, Jó estava vivendo um verão, Jó estava vivendo um belo sol, Jó estava vivendo um belo dia de praia, Jó estava vivendo um dia que o sol queima a pele e deixando a cor um pouquinho mais bronzeado. Jó está vivendo um dia de tomar aquela bela água de coco. Jó está vivendo um dia de, quem sabe, pegar o jet ski e andar no mar. Ele está, quem sabe, um dia de andar na lancha. Aquele dia perfeito, aquele dia lindo, aquele dia que você não espera a hora de você estar de folga para você curtir o melhor clima possível. Mas a vida do crente é assim: de clima bom a clima ruim, e de clima ruim a clima bom. Isto quer dizer que tem altos, isto quer dizer que tem baixos, isto quer dizer que tem baixos, isto quer dizer que tem altos, isto quer dizer que nem sempre você vai estar bem, isto quer dizer que nem sempre você vai estar mal, isto quer dizer que é uma verdadeira gangorra até chegar no céu. Não gostou? Quem desenhou o roteiro foi Deus, é Ele que quer assim, e eu tenho que seguir todas as letras do roteiro. Ei, segure na mão de quem está lá, diga assim: o roteiro é dele e você vai viver o que Ele quiser que você viva. Diga: o roteiro é dele e você vai viver o que Ele quiser que você viva. O roteiro é dele e você vai viver o que Ele quiser que você viva. O roteiro é dele e você vai viver o que Ele quiser que você viva. Se você está de acordo com o que eu estou dizendo, levante a mão para o alto e dá um grito de glória ao Senhor roteirista do céu. Aleluia, 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 aleluia.
Sendo assim, então imagine só, o clima do Jó está para mudar. E como é que vai mudar este clima? Lembra que eu disse a vocês que há testemunhas aqui na terra, que são os homens. Lembra que eu disse aos senhores que há testemunhas nos céus, Deus e os anjos. Lembra que eu disse a vocês que há as testemunhas do inferno, o diabo e os demônios? Pois bem, eu não sei como é que funcionava esse negócio aqui, até porque se for explicar, eu vou tomar muito tempo e vou perder aqui o fio da meada da mensagem. Mas havia uma reunião entre filhos de Deus, homens, e o diabo, por alguma razão, chegava perto ou tinha acesso a esta reunião. Quando Deus vê o diabo, sabendo que o diabo é derrotado sempre, é perdedor sempre, e esta noite ele já perdeu mais uma vez, é derrotado sempre, e esta noite ele já foi derrotado mais uma vez. Imagine só, Deus lá do alto céu, olha só o que ele faz. Ô diabo, da onde é que você está vindo? Ele diz: eu estou vindo de rodear a terra e andando pela terra. O que é que você observou, rapaz? Eu observei o teu servo Jó. Ah, é mesmo, eu ia falar do Jó. O Jó, meu servo, está vendo como ele é fiel? Está vendo como ele é temente? Está vendo como ele é sincero? Está vendo como ele é reto? Está vendo como ele é diferenciado? Isto quer dizer, Deus dá testemunho sobre você. Isto quer dizer, Deus dá testemunho sobre você. Você não é este qualquer que o inferno quer que você pensa. Ei, você não é este qualquer que o diabo quer que você pensa. Há um Deus que dá testemunho de você. 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 Agora escute, escute. Esse Deus vai falando tudo isto. O diabo pede a palavra e o Senhor Deus o concede e diz: ei, tem uma razão. Ele está vivendo o melhor clima da sua vida. Ele está vivendo um bom tempo da sua vida. Até porque sua família é completa, feliz, cheia de saúde. Até porque a riqueza dele não é pouca coisa. Um cara que tem 3.000 camelos, tem 1.000 cabeças de gados e tem 500 jumentas. Nesta época aqui, ele está sorrindo à toa, de orelha a orelha. A bolsa só dá ele, o preço do dólar só dá ele. Ei, não tem essa de queda. Ele está sempre por cima. E por esta razão, tendo tudo isto, uma saúde de dar inveja, é claro que ele vai estar sempre aos seus pés. É claro que ele vai estar sempre te adorando. É claro que ele vai estar sempre sacrificando. É claro que ele vai estar sempre glorificando. É claro que ele vai ser sempre reto. E há uma teologia diabólica por aí que acha que nós só servimos, que nós só somos crentes, que nós só cultuamos, que nós só acreditamos, que nós só vivenciamos o espiritual porque Deus dá tudo. Eu aprendi há 37 anos atrás, quando os meus papais me levaram para a igreja, que servir a Jesus é em qualquer circunstância. Servir a Jesus é em qualquer momento. Servir a Jesus é em qualquer situação. Servir Jesus é na boa e na ruim. Servir Jesus é no alto e no baixo. Servir Jesus é no belo sol ou no inverno. Servir a Jesus é na luta e na vitória. Servir a Jesus é aqui ou em qualquer canto do mundo. Ei, se você é daqueles que só serve a Jesus, que só procura igreja, que só glorifica, que só adora quando está brotando aqui no bolso, quando está sobrando, você é um falsário, você é um enganador. Você só quer o que é a mim, só quer ver a mim, mas ao reino de Deus nada. Ei, eu estou pregando para pessoas aqui que servem Ele na boa ou na pior. Aonde estão esses crentes? Aonde estão? Aonde estão? Cutuca o irmão que está dizendo assim: é na boa e na pior, irmão. Diga aí: é na boa e na pior. É na boa e na pior. É na boa e na pior. E Deus, para desmistificar esta história, sabe o que é que Deus permite? Diz: vai lá, toca nele. Só não toca na vida dele, toca nele, e eu vou provar para você que ele está comigo para o que der e vier. Lembra que eu disse aos senhores que o clima estava bom? Lembra que eu disse aos senhores que o clima era de praia? Lembra que eu disse aos senhores que o clima era aquele, o melhor possível? De repente as coisas começam a mudar.
De repente, imagine só, notícias começam a chegar no QG Central, que lá os 3.000 camelos, ou as 7.000 ovelhas, sabe o que foi que aconteceu com elas? Elas foram roubadas, e quer saber? Os homens que estavam pastoreando as ovelhas, foram assassinados pelos ladrões. Os 3.000 camelos, a mesma coisa. Uma tempestade, destrui as 1.000 cabeças de gado, e as 500 jumentas, e quer saber? Do dia para a noite, Jó perde toda a sua riqueza. Jó perde toda a sua riqueza. Eu disse que nós temos que servir a Deus na boa e na ruim, mas eu não disse que isso era fácil. Imagine só, para quem está acostumado a viver no limite, para quem está acostumado a viver no vermelho, para quem está acostumado a viver no limite do cheque especial, para quem está acostumado a viver no limite do cartão de crédito, pagando o mínimo todo mês para tentar ter um crédito um pouquinho mais, ele até encara com mais facilidade. Agora quem está lá em cima e de repente perde tudo e vai para lá embaixo, é uma tragédia. É por isso que aqueles que não têm Jesus se matam, se suicidam, tiram a sua própria vida, porque não aguentam o tamanho da pressão. Eu não disse que era fácil, eu disse que você tinha que passar, mas eu não disse que era fácil. E Jó passa tudo isto. Do dia para a noite uma tempestade, do dia para a noite um vendaval toma conta da sua história e ele perde toda a sua riqueza. Ei, desgraça pouca é bobagem. Por quê? Porque quando ele achava que ele tinha perdido tudo, daqui a pouco veio a notícia que os filhos naquelas festas, naquelas andanças que eles tinham por todos os cantos da terra de Uz, imagine um dia só, aconteceu uma tragédia. Literalmente a gíria "a casa caiu" serve perfeitamente para isso aqui. Porque aonde estavam tendo festa, cai a casa em cima de todos eles, e todos os 10 filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 filhas morrem do dia para a noite. Morrem do dia para a noite, uma tragédia. Imagine alguém chegando para contar essa história. O Jó, que tinha acabado de ficar pobre, e ele recebe a notícia dizendo o seguinte: ei, o senhor acabou de perder todos os seus filhos. Imagine só, o senhor acabou de perder todos os seus filhos. Imagine a dor no coração. Como contar para a esposa isto? E por que, pastor? Ora, se um pai tem amor por filho, a mãe tem um amor 7 vezes mais. Como assim, pastor? É simples. Quer ver uma coisa? Quando uma mãe fica grávida, ela aprende que nunca mais ela vai dormir na vida. Quando nasce o bebê, o marido por alguns meses ele acompanha ela nessa de não dormir, mas passado alguns meses o marido volta a dormir tranquilamente, a mãe nunca mais. Porque de noite, tem que dar de mamar. Depois, porque está frio, tem que cobrir ele. Aí depois vai ficando grande, está gripado, tem que dar um remédio na madrugada. Aí depois fica mais adolescente para adulto, sai, aí não chegou ainda, o pai dorme e fala: esse menino está dando trabalho porque não chegou ainda. E a mãe fica cortadinha, esperando o filho chegar. Quando o filho está adulto, casado, será que a mulher está tratando bem? Será que o marido está cuidando bem? Ei, isto é mãe para o resto da vida, ligado com o filho, do resto da vida, ligado para o filho. Imagine uma mãe de uma vez só perder 7 filhos e 3 filhas, 7 filhos e 3 filhas, 7 filhos e 3 filhas. Tragédia, 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 tragédia. Qual foi a reação de Jó no meio dessa tempestade? Qual foi a reação de Jó no meio deste redemoinho? Qual foi a reação de Jó no meio deste vendaval? Qual foi? Sabe qual foi a reação dele? Ele caiu de joelho no chão e levantou a mão para o céu, e mesmo em meio a toda a dificuldade, ele só adorou. Ele só adorou. Ele só adorou. Ei, eu não quero que você se conforme com a derrota. Eu não quero que você conforme-se com o sofrimento. Eu não quero que você conforme-se com a dificuldade. Mas eu quero que você pare de reclamar. Eu quero que você pare de murmurar. E mesmo quando o dia não foi do jeito que você quis, o meu Deus está dizendo: eu quero que você me adore. Eu quero que você me glorifique. Eu quero que você me exalte. Eu quero que você expresse louvor. Quem mesmo sofrendo hoje tem capacidade de erguer a mão para o céu e dar um grito de glória. Então faça isso. Pega no braço do irmão e diga assim: mesmo em meio às dificuldades, adore.
Diga, mesmo em meio à dificuldade, adore, 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 adore. Não, eu vou descer aí, porque eu quero olhar nos teus olhos e dizer, mesmo em meio à dificuldade, adore, 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 adore em meio à dificuldade, adore, adore. Eu já volto para cá. Levante a mão para o alto e adore, adore, adore. Choveu demais hoje, adore. Eu tive aquela perca hoje, adore. Eu não consegui vender o carro hoje, adore. Eu não consegui pagar a prestação hoje, adore, adore, adore. Ele está no comando de tudo, adore. Ora macanda, era mauesia, derrama carabachurinha, era mauesia, urimicão esseia, urimicão darabachurinha esseia, uramacanto urimidau eschandaraceia. Eu estou dando glória na prova, estou dando glória no sofrimento, estou falando línguas estranhas na prova, estou falando línguas estranhas no sofrimento. Eu estou tendo visão no sofrimento, eu estou tendo revelação no sofrimento. Deus está abrindo o céu no sofrimento, Deus está abrindo o céu da revelação na hora mais difícil da minha vida. Pensa comigo, imagine agora, imagine. Ele adora. Só que quando parecia que o tempo não poderia piorar mais, temperatura, elas pioram. Olha, meu irmão, diga assim: às vezes você pensa que você está no pior, e tem pior do que isso que você está vivendo. Diga. Como assim, pastor? Imagine só, quando no outro dia, que ele já fez o sepultamento de todos os filhos, que ele estava tentando arrumar um empreguinho para tentar recuperar o que ele perdeu financeiramente, ele levanta cedo, vai na frente do espelho, aí faz aquele momento Arnold Schwarzenegger, para ver os músculos, para ver os bíceps, dá uma ajeitadinha na franja do cabelo, igual a minha aqui, esvoaçando aqui, desse jeito. Dá uma olhadinha para ver se está tudo certo no corpo. Daqui a pouco uma coceirinha. Daqui a pouco outra coceira. Daqui a pouco outra coceira. Daqui a pouco outra coceira. E o corpo inteiro, daqui a pouco ele percebe que está tomado por uma chaga maligna. Uma doença até então desconhecida. Era algo tão irritante. Era algo tão terrível, que diz que ele sentava-se na porta de casa com um pedaço de caco de telha e ficava lá raspando aquelas feridas, cansava disso, ele ia para a cama, deitava, mas quem foi que disse que ele conseguia dormir? O síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão, não deixava o mesmo dormir. É só você ler o livro de Jó que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando aqui. Aí ele disse: tem um lugar que eu posso ir, que lá eu vou resolver os meus problemas. E esse local chama-se Congregação dos Justos. É como se fosse a nossa igreja. Aí ele chegava lá no banquinho que ele estava acostumado a sentar na igreja todos os dias. Ele sentava do lado de um crente. Aí um crente olhava aquela situação e sentia aquele cheiro ruim que a doença fazia aparecer. Além disso, a doença estourava coisas por dentro dele também, e o hálito não era nada legal. Então as pessoas que estavam sentadas dentro da igreja ao lado dele, que fazia? Levantavam-se, iam sentar em outro local, levantavam-se, iam ficar distante. Aí o homem que até então era o mais poderoso da região, ninguém queria ficar dentro da igreja com ele, perto dele, sentado com ele. Haja sofrimento. Aí ele voltava para casa, sentava lá na porta de casa do mesmo jeito, com seu único amiguinho, o caco de telha, e ficava se raspando, e alguém até encontra uma falha de Jó aqui, quando ele diz assim: maldito é o dia que eu nasci,
Mas se você for esmiuçar isso aqui, você vai entender que ele não está amaldiçoando propriamente o dia que ele nasceu. Ele está dizendo o seguinte: por que eu nasci? Por que eu vim para a terra? O que é a minha vida? O mesmo que alguns instantes atrás estava adorando, agora está perguntando, está vivendo questões existenciais. Agora eu te pergunto, por acaso isso já não aconteceu com você? Por acaso isso já não aconteceu na sua vida? Olha para o irmão e diga assim: por acaso um dia você já não perguntou a razão da sua existência? Já não perguntou? Já não perguntou? Já não perguntou? Já não perguntou? Eu sei que sim. Ele está lá fazendo tudo isso. A mulher percebe que o sofrimento é muito grande. Ela também está segurando uma barra gigantesca. Ela chega perto dele e muita gente a critica pelo fato dela fazer isso. Ô Jó, eu percebo que você está até reclamando porque nasceu, mas ainda continua sendo fiel, continua sendo crente, continua sendo dizimista, continua sendo reto, continua sendo temente. Só que você está fazendo tudo isso, e não está levando a nada, não está resolvendo nada, não está tendo solução alguma. Eu, se fosse você, dava um jeito de pedir para Deus me matar logo, blasfemava, falava qualquer bobagem para ele, e dizia: me mata e acaba com esse sofrimento. Aí Jó dá umas respostas mais emblemáticas da história. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu, para lá, no caso ele está falando da terra, mãe terra, para lá eu vou voltar. Ei, você pode perder tudo, não tem problema, tudo isso aqui é deste mundo. O que importa é o que tem aqui dentro. O que importa é o que tem aqui dentro, que é o que Deus te deu. Você pode perder tudo, não tem problema, vá nu, mas o que importa é que se você fechar os seus olhos aqui, você encontra com Ele na glória. Alta! Ei, chega no ouvido de quem está lá, diga assim: vale a pena ser fiel. Diga para ele: mesmo na prova, porque se você morrer na prova, diga aí, se você morrer na prova, acaba tudo aqui, e aí a glória é eterna no céu, no céu, no céu, no céu. Quem é que grita glória e aplaude ao Senhor ao mesmo tempo? Quem é que diz aleluia e aplaude ao Senhor ao mesmo tempo? Mais forte, mais forte, mais forte. É no Glorifica São Paulo que Deus está falando assim com você. Sabe o que aconteceu? A situação fica tão feia que a notícia corre por toda a terra. A notícia corre por toda a terra. A notícia corre por toda a terra que o homem mais rico da terra virou um miserável qualquer. Parecia um mendigo. E tem aqueles que sempre se espelham e que não acreditam que aconteceu uma tragédia como essa. E desses eu até nomino Elifaz, Bildade, Zofar e Eliúde. Elifaz, Zofar, Bildade e Eliúde. Os amigos de Jó, sabendo, vão tentar saber o que está acontecendo. Aí quando chegam lá, bispos, pastores, todos que estão presentes aqui, imagine só o que acontece. Eles olham que a situação é tão pior do que eles imaginavam, que durante uma semana ninguém falou nada. Silêncio. Tem luta, irmão, que não adianta, é só silêncio. Tem coisa que não adianta, é só silêncio. Olha, irmão, diga assim: tem hora que não adianta procurar resposta, não, é silêncio. Diz, pode dizer. Ei,
Sabe o que me chama a atenção aqui? É que depois de uma semana, eles resolvem falar. Pior bobagem que fizeram. Por quê? Quando não tem o que falar, quando não tem as respostas certas, quando você não entende os propósitos de Deus, quando você não entende os propósitos divinos, quando você fala por você mesmo, quando você fala da carne, quando você profetiza da carne, quando você prega da carne, quando você dá um testemunho da carne, não surte efeito, pelo contrário, traz mais tragédia ainda. Por quê? Porque você não está na direção de Deus. Então vai uma mensagem do alto céu. Se Deus não mandou falar, continue calado. Se Deus não mandou profetizar, continue calado. Se Deus não mandou pregar, continue calado. Não tente colocar a sua colher naquilo que você não foi chamado. Agora essa gente aqui não obedeceu, resolveu falar, Leandro. Aí quando eles começaram a falar, meu Deus do céu, complicou. Por quê? Olharam para aquele estado deplorável do Jó, e aí o dedão já começa a apontar. Sabe por que o Jó está nessa situação? Ele faz primeiro pecado, Bildade segundo pecado, Zofar terceiro pecado, ele faz de novo pecado, Bildade de novo pecado, Zofar de novo pecado, ele faz de novo pecado, Bildade de novo pecado, Zofar de novo pecado, revezando o empate no Jó. Ei Jó, tu deve ter olhado para a vizinha, pecado. Tu deve ter pegado dinheiro de gente que não devia, pecado. E batem num coitado moribundo que levanta muitas e muitas vezes e interpela os colegas dizendo: não, eu não falei com a minha boca, eu não falei com os meus olhos, eu não falei com os meus pés, eu não falei com as minhas mãos. Mas o ser humano com a mente desse tamanhozinho, com o seu pensamento formado ou com a sua opinião formada em coisas que são totalmente alheias e distintas do seu conhecimento geral sobre o que é Deus e como Deus trabalha, eles não entendem e batem no Jó, e batem. Ele consegue ainda reagir algumas vezes, como por exemplo aquela vez no capítulo 14, no versículo 7, que ele diz assim: eu sou como uma árvore que foi cortada, e ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Ei, cortado foi no tronco, cortado foi a madeira aparecendo, mas a raiz continua lá, a raiz continua lá, a raiz continua lá, a raiz continua lá, a raiz continua lá. Ei, olha meu irmão, assim, você tomou uma machadada, mas a raiz continua fincada. Diga, você tomou uma machadada, mas a raiz continua fincada. Você tomou uma machadada, mas a raiz continua fincada. Tão vincada que lá na frente no 19 ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Oh meu Deus, Oramacara Shuremicara Maraceia, Teramacara Shureia Ceia. Ei, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. De repente parece que Deus levantou no meio dos homens alguém que veio para defender. E de quem eu estou falando? Eu estou falando de Eliúde, o mais jovem da turma. Ele pede a palavra e aponta o dedo na direção dos três amigos, dizendo: que maus amigos vocês são. Vocês vêm de longe aqui. Eu sei que eu não devia falar isso porque eu sou mais novo aqui de todos vocês, mas vocês vêm de longe aqui e fica metendo o dedo na cara do irmão Jó desse jeito. Vocês não se compadecem dele? Vocês não se compadecem? Sabe o que meu Deus está dizendo? Se apanhou da esquerda, se apanhou da direita, se apanhou da frente, se apanhou da trás, mas o meu Deus diz: eu ainda levanto alguém em teu favor. Eu ainda levanto alguém em teu favor. Eu ainda levanto alguém em teu favor. Segura no braço de quem está lá, diga assim: Deus ainda levanta pessoas em teu favor. Deus ainda levanta pessoas em seu favor. Deus ainda levanta pessoas em seu favor.
Deus ainda levanta pessoas em seu favor. Deus ainda levanta pessoas em seu favor. Deus ainda levanta pessoas em seu favor. Deus ainda levanta pessoas em seu favor. Quem é que pode glorificar por isso? Glorifica! Mas a tempestade, ela insiste. O vendaval insiste. O redemoinho insiste. Insiste que agora, lembra que Deus levantou esse rapaz aqui para defender o Jó? Agora é ele que está virando para o Jó e batendo no Jó também. Mas por uma outra razão. Porque Jó chega no momento que ele começa a se auto-justificar demasiadamente. Aí o Eliúde, que bateu muito nos outros, diz: ô Jó, você não é mais santo que Deus não, rapaz. Você não é mais crente do que o crentismo, não. Você não é mais fiel do que a fidelidade, não. Não se esqueça, você ainda continua sendo homem. Olha para o irmão, diga assim: não tenta se justificar tanto assim não, irmão. Diga. Diga para ele assim: você ainda continua sendo homem. Eu queria ter umas revelações profundas igual vocês têm assim, tudo, mas Deus vai abrindo a revelação da palavra aqui, gente. Você continua sendo homem. Você continua sendo homem. Aí o Jó se irrita tanto com essa gente que ele meio que esquece os amigos de lado agora. E a briga dele agora, sabe qual é? É diretamente, ó, Jó, Deus, Jó, Deus, Jó, Deus, Jó, Deus. Coitado de Jó, ele fala uma porção de capítulos com Deus. E sabe o que Deus responde para ele? Isso aqui, ó. Ele grita, ele fala, e Deus. Ele chora, ele reclama, e Deus. Ele esperneia, reclama, e Deus. O que Jó não entendia é que era essa tempestade. O que Jó não entendia é que esse redemoinho. E o que Jó não entendia é que todo este vento, todo esse clima ruim fazia parte do trabalho de Deus. E quando Deus está trabalhando, Ele não fala. Quando Deus está trabalhando, Ele não fala. Quando Deus está trabalhando, Ele não fala. Ele não fala. Ele não fala. Ele não fala. Ei, pega o irmão pelo cangote, sacode e diz assim: para de reclamar do silêncio de Deus. Ele está trabalhando. Diga: para de reclamar do silêncio de Deus. Ele está trabalhando. Para de reclamar do silêncio de Deus. Ele está trabalhando. Para de reclamar do silêncio de Deus. Ele está trabalhando. Você conhece criança mimada? Oh, meu Deus. O meu, eu nunca deixei fazer isso, né, amor? Nunca. Ele estava até por aí, eu já dei uma sumida aí. O meu, se começasse com aquela birrinha, quando chega no mercado, aí você está com o dinheiro contadinho para comprar uma coisa ou outra, aí vem uma coisa, ele quer pegar. Aí quando você não dá, ele sabe que está todo mundo olhando e acha que você não vai fazer nada porque todo mundo está olhando. Aí começa. É assim ou não é? Jó parecia uma criança mimada, querendo chamar a atenção. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem algumas pessoas aqui que são que nem crianças mimadas, querendo chamar a atenção. Olha para o irmão e diga assim: não brinca com coisa séria, irmão. Você entendeu? Isso foi profético. Não brinque com coisa séria. Não brinque com coisa séria. Não brinque com coisa séria. Eu estou caminhando para o fim da mensagem. Não brinque com coisa séria. Por quê? Porque de tanto você espernear igual Jó, de tanto você fazer birra igual Jó, e o Jó ainda é atrevido. Por quê? Por quê? Por quê? Quem somos nós para perguntar por quê? Quem é você? Quem é você? Quem
Quem é você? 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 Só que o Deus soberano que é, mas ao mesmo tempo misericordioso que é, gracioso que é, ele olha para a terra e diz: eu posso interromper um pouquinho o meu trabalho, eu posso interromper um pouquinho a minha obra, eu posso interromper um pouquinho as minhas feituras, e posso falar com Jó. Só com um detalhe: eu não vou parar a tempestade para falar, eu não vou parar o vento para falar, eu não vou parar o redemoinho para parar, eu não vou mudar o clima para falar. Não, eu vou falar no meio da tempestade, eu vou falar no meio do redemoinho, eu vou falar no meio do vendaval, eu vou falar no meio do clima mau. Ei, o meu Deus viu a tua birra, o meu Deus viu os seus mimos. Claro que ele viu tudo isso. Ele disse: eu não vou parar a batalha não, eu não vou parar a luta não, eu não vou parar o sofrimento, mas eu vou falar, 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 eu vou falar. Pega no braço de mão e diga assim: não vai parar a prova, mas Deus vai falar. Diga, diga, diga. Não vai parar a prova, mas Deus vai falar. Não vai parar a prova, mas Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai falar. Ei, é por isso que eu chego agora nesse texto aqui, capítulo 38, versículo 1 de Jó. Jó perguntando um monte de coisa para Deus. Aí Deus, no meio da tempestade, no meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Só que quando Deus fala, quem falou que é do seu jeito? Quando Deus fala, quem falou que é aquilo que você quer escutar? Nós temos uma geração de crente moderninha hoje, que eu só vou lá porque eu quero ouvir tal coisa. Eu só vou participar do Glorifica São Paulo se ouvir o pregador plano de tal pregar aquela mensagem. Eu só vou no culto se o apóstolo pregar tal mensagem. Ei, inverteu as coisas aí. Eu costumo usar uma expressão com meu filho: banana está comendo macaco. Ei, mas a Bíblia tem uma bem parecida: quem é o vaso para contender com o oleiro? Pergunta, meu irmão: o vaso já viu o tamanho do oleiro, irmão? Pergunta aí: o vaso já viu o tamanho do oleiro? O vaso já viu o tamanho do oleiro? O vaso já viu o tamanho do oleiro? Já viu? Ei, vaso, já viu o tamanho do oleiro? Quem é você? Quem é você? Aí ele responde, sem parar a tempestade, sem parar o redemoinho, sem parar o vendaval. Ele responde: Jó, está fazendo um monte de pergunta para mim, né? Tudo bem, não é que eu não posso responder as suas perguntas, eu posso. Só que como sou eu que dou as cartas, esta partida, o jogo quem manda sou eu. Então, para responder as suas perguntas, eu vou fazer umas para você. Se você responder pelo menos uma das minhas questões, eu respondo. O Jó, no meio do sofrimento, daquela batalha toda, o vendaval que não parava, ele fala: tá bom, Deus, manda lá, estou pronto. Aí Deus chega para ele e abre um questionário de aproximadamente 70 questões. Um questionário de 70 questões. É só você ler todo o capítulo 38, todo o capítulo 39, e parte do 40, e parte do e o 41 inteiro. Você vai entender 70 perguntas de Deus. E as perguntas de Deus, olha os cunhos, ó. Tem de anatomia, tem de física, tem de astronomia, tem de hidrografia, tem de ecossistema, tem de seres vivos, tem um diverso. Eu vou mandar algumas para você. Imagine que Deus começa para Jó e fala assim: ô Jó, anatomicamente falando, me diz uma coisa. Onde é que você estava quando eu, com a palma das minhas mãos, teci você? O texto aqui fala
no seio de sua mãe, mas no caso, no ventre da sua mãe. Me explica como é que eu formei. Nervo, pele, ossos, derme, epiderme, cartilagens, ossos, o perônio antigo, a fíbula, o fêmur, a bacia, a clavícula, as vias sanguíneas, como vasos linfáticos, vasos capilares, aurículo direito, aurículo esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, artéria aorta, veias principais, veias menores chamadas de linfáticos, o cérebro, cerebelo, a medula óssea, o globo ocular, a íris, a retina, o tato, o paladar, a visão. Ei, explica. Olha o Jó. Quer uma de hidrografia? O Jó, eu chego para o mar e digo para ele o seguinte: o mar, você é grandão, Oceano Atlântico. Você é gigante, Pacífico. Você é grande, Índico. Você é enorme, Ártico. Você é gigantesco, Antártico. Mediterrâneo. Você é enorme, mas eu sou maior que você e te dou uma ordem: só vai vir até aqui, daqui você não passa. Eu estou dizendo, no Guarujá você não entra, em Santos você não entra, em Ubatuba você não entra, no Rio de Janeiro você não entra, em Vitória você não entra, na ilha de Florianópolis você não entra, em Natal você não entra, em Porto Seguro você não entra, em Fortaleza você não entra. Você só pode vir aqui. Ô Jó, explica, um mar daquele tamanho obedece a minha voz. Como isso, Jó? Ô Jó, olha para o céu. Eu pintei o universo melhor do que o Michelangelo, melhor do que o Leonardo da Vinci, melhor do que o Picasso. Eu coloquei Ursa Maior, Orion, numa linguagem mais moderna, Cruzeiro do Sul, 3 Virgens. Aí eu coloquei cada planeta do seu sistema. Saturno, que tem um anel em volta que ninguém pode ultrapassar aqui. Urano, Netuno, Plutão, Marte, Vênus. Tudo foi eu que fiz, Jó. O Sol, e esse é o que você conhece, mas tem outros aí, e foi tudo eu que fiz. Como é que é isso, Jó? E o Jó, aí para matar, ele fala uma de ecossistema, de seres vivos. Ele fala: eu coloquei vocês para dominar a terra. Foi para isso que Deus criou Adão, para dominar a terra. Você já percebeu que todo bicho morre de medo de você? Que é isso, pastor? Um leão não tem medo de você. Tem sim. Ele te ataca exatamente porque ele tem medo de você. Uma cobra grandona, a anaconda lá, ela nunca vai atacar você de frente. Ela vai pegar sempre você traiçoeiramente. Todos os bichos respeitam o homem, porque o homem é o dominador da terra. Agora escute aqui. Tinha um bichinho na época chamado de Leviatã, que era uma espécie de crocodilo da época. E o homem não é o dominador? Aí Deus ainda tinha perdoe a expressão vulgar, Deus ainda tinha um baratinho de Jó ainda. Vocês não conseguem, vocês que eu coloquei para dominar a terra, você não consegue dominar o Leviatã, e eu pego ele pelo chifre. Eu pego ele pelo chifre. Quer continuar, Jó? 70 perguntas, nenhuma resposta. Quando chega lá no capítulo 42, Jó dá uma olhadinha para o céu e diz: data máxima venia. Eu quero a palavra. O que você quer perguntar, Jó, agora? Eu não quero perguntar, Senhor. Eu só quero afirmar. E qual é a afirmação? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Eu acho que isso aqui você tem que ficar de pé, com a mão levantada para glorificar. Tem que ficar de pé, 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 tem que ficar de pé. Porque até então, até havia, até que enfim,
caiu a ficha do Jó, e ele entendeu que Deus faz o que quer, como quer, do jeito que quer, a hora que quer, com quem quer. E quem é o homem para contender? É do jeito de Deus, 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 é do jeito de Deus. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Ei, agora eu encerro, prometo. Terminando agora, terminando agora. 22 horas. Ei, escute. Sabe o que foi que aconteceu? A hora que ele reconheceu que o Senhor podia tudo e nenhum dos seus pensamentos podia impedir, Deus lá do céu falou: bom, agora que você entendeu que é assim, chegou a hora. Olha o que Deus faz. Ele sopra o vento e faz a tempestade dissipar. Aí o redemoinho passa, aí o vendaval passa. Chega pertinho do irmão, chega no ouvido dele e fala para ele assim: Deus está soprando a tempestade, irmão. Diga. Não, deixa eu profetizar para a senhora. Eu quero profetizar para a senhora. Deus está soprando a tempestade. A senhora está entendendo porque eu vim falar direto. Deus está assoprando a tempestade. Deus está soprando a tempestade. Deus está assoprando a tempestade. Deus está assoprando a tempestade. Deus está soprando a tempestade. Sabe como é que eu sei que soprou? Deus fez quem acusou pedir perdão. Quem anda falando mal de você, Deus vai tocar no coração dele e ele vai ter que pedir perdão do que fez para você. Vai ter que fazer, não é vingança, é o curso natural das coisas. E tem mais uma coisa: quando as coisas estiverem totalmente colocadas no seu devido lugar. Quantas ovelhas eram? 7.000. Deus diz: quando passa a tempestade, é o dobro, 14.000 ovelhas. Quantos camelos eram? 3.000 camelos. Quando passa a tempestade, é 6.000 camelos. Quantas cabeças de gado era? Era 1.000. Quando passa a tempestade, é 2.000 cabeças de gado. Quantas jumenta era? Era 500. Quando passa, Deus dá 1.000 jumentas. O meu Deus está dizendo que se você aguentar firme, quando passar a tempestade, prepare para receber uma vitória em dobro do que você tinha antes. Quem acredita nisso pode glorificar. Mas o presente maior estava por vir. E qual era o presente maior? Deus faz ele recuperar a família. Deus não deu 14 filhos homens, não. Deus devolveu 7. Deus não deu 6 filhas mulheres. Não. Deus devolveu 3. Mas para dizer que a bênção agora era melhor, diz a história que as 3 filhas de Jó, depois da irmã Carina Lauricida Silva Bento, eram as 3 mulheres mais lindas da face da terra. Sabe o que é isso? Deus dá bom e bonito. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado agora e diga assim: o que vem agora é bom e bonito. Segure na mão dele, segure na mão dela, segure na mão dele, segure na mão dela, segure na mão dele, segure. Nós estamos no Glorifica São Paulo. Então eu vou contar até 3 aqui. Você não vai pedir, você não vai reclamar, você não vai murmurar, você só vai glorificar. E enquanto você glorifica, a tempestade vai embora, o vendaval vai embora e tudo virá em dobro. Eu vou contar até 3, os instrumentos vão subir e você vai dar glória até toda a tempestade ir, todo o vendaval ir, todo o vento ir. Sim, e o clima começar a ficar bom. É 1, é 2, é 3. Agora. Pode saltar,
pode gritar, pode glorificar, pode exaltar. O vento foi embora, a tempestade foi embora, 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 foi embora.